Olá, sou Verônica Dunker. Bom, diante das várias perguntas que foram aparecendo, com relação aos vídeos que eu fiz sobre a avaliação olímpica, achamos legal então fazer um vídeo só para responder perguntas. Felipe vai me ajudar e ele vai fazer as perguntas e eu vou respondendo. Então vamos lá? Verônica, dentro dos vídeos olímpicos que fizemos, teve um destaque aqui dizendo que você ressaltou disciplina com horários, treinos, descanso, lazer, tudo que é preciso. E de um tempo pra cá, alguém colocou que os atletas também têm um acompanhamento psicológico bem rigoroso. Como se dá essas questões emocionais, além de toda a disciplina de treino, descanso e tudo mais? Trabalhar a questão emocional, a saúde mental, como é o termo que vem sendo usado aí, é super importante. Principalmente para um atleta ou para alguém que está querendo performar, está querendo, enfim, conquistar o seu máximo. Por quê? Porque não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo. Falando em atletas especificamente, o ritmo de treino é muito intenso, a pressão é muito intensa. Às vezes o atleta ele se destaca no seu meio ou no seu país e aí tem o assédio da mídia, vira celebridade nas redes sociais e podem surgir situações adversas e aí o atleta precisa estar bem consigo mesmo para conseguir administrar isso tudo. A gente não está falando só da disciplina, da determinação e tal, mas principalmente quando é necessário administrar essas adversidades, Às vezes, trazendo para o nosso contexto, às vezes o jovem está preocupado em performar, entra naquela faculdade que ele quer, está muito engajado, mas às vezes a família vai contra, às vezes não é aquilo que o pai ou a mãe esperava, às vezes existem situações adversas no seu contexto, no seu ambiente, pessoal, que dificultam. E aí é muito importante você primeiro ter com quem falar, e desabafar e conversar e principalmente querer estar bem nessas situações, então querer se melhorar. Outra pergunta que é saber de um atleta mesmo. Ele está dizendo que ele se considera um atleta ouro, mas ele disputa uma categoria que é coletiva e não conseguiu os resultados esperados. E ele queria algumas dicas de como lidar se considerando uma pessoa tão focada para um ouro, mas como depende de uma equipe ele não ter conseguido. Justamente, o atleta que se considera ouro, primeiro, ele deve ter todas as competências faladas. Não vou nem citar aqui competências de determinação, treino, disciplina, essas coisas, porque essas qualquer atleta tem que ter, Qualquer atleta que compita tem que ter. Agora, aqueles atletas ouro, padrão ouro, vamos dizer assim, eles precisam ter todas as competências não só as competências fundamentais, mas também as competências interpessoais e as competências de autorregulação. Então, aquelas competências bronze e prata, elas também precisam estar, esse atleta também precisa trabalhar nessas competências. E se ele se trabalhou muito bem, ele sabe trabalhar em equipe. E trabalhando em equipe, você vai saber que apesar de você lembra do que eu falei de saber o seu limite? Então, o atleta, ele sabe o seu limite, o seu potencial. E o atleta que compete numa modalidade de equipe e conjunto, como vôlei, basquete, handball, ginástica artística por equipes, tem que saber, por exemplo, qual é o limite da sua equipe. Porque nem todo mundo vai ter o mesmo nível, Nem todo mundo quer o mesmo nível. Nem todo mundo busca a perfeição. Mas o atleta tem que buscar a perfeição. Sim, tem que buscar a perfeição dentro do seu limite. Lembra? Tem aqueles atletas que estão muito contentes de estar numa Olimpíada, seja porque eles estão entrando agora, começaram, são muito jovens, seja porque é o que eles querem. Tem aqueles que vão buscar o ouro, Esses
de fato são diferentes. A gente saber o limite da nossa equipe, sem julgar, sem reclamar, o atleta ouro, ele entende o potencial em equipe e o potencial individual. Verônica, muitos técnicos exigem dos atletas a chamada concentração. Ela realmente é importante? Ela impacta no sucesso? Explica um pouco pra gente. Gente, falando de concentração. Concentração, não sei se vai ter alguma pergunta sobre obstinação, mas concentração é diferente de ser obstinado. O atleta que é concentrado, que está concentrado, principalmente perto de uma competição, durante uma competição, né, como as Olimpíadas, o atleta consciente, o atleta ouro, vamos dizer assim, ele vai estar concentrado em que sentido? Ele vai ficar pensando, eu tenho que treinar o tempo todo? Não. O atleta que está concentrado de forma saudável, ele sabe que ele precisa do momento de descanso, que ele precisa do momento de dormir, vai ter o momento do treino, vai ter o momento da alimentação. Só que ele não se distrai. Ele, na hora do descanso, ele não vai, como aconteceu lá na Torre Eiffel, tirar foto e, por exemplo, passear. Não, ele está concentrado. Se ele está concentrado e é momento de descanso, ele vai descansar, de fato. Ele vai descansar o corpo. Por quê? Porque atletas dependem do seu corpo físico. Se o corpo não está no melhor estado, se o corpo não está descansado, como é que ele vai treinar? Como vai competir? Os atletas que querem chegar lá no pódio, no padrão ouro, eles têm que saber se concentrar. E a concentração é essa. Tô no meu momento de descanso? Beleza, eu posso ler um livro, posso assistir uma série, tal. Mas será que eu devo conversar com pessoas sobre assuntos delicados? Será que eu devo ir passear? Será que eu devo ficar ali no rolezinho, conversando com os outros? Ou é melhor eu descansar meu corpo, não procurar situações que possam me atrapalhar emocionalmente, né? Então, descanso é descanso, de fato. Dormir, é você descansar durante a noite. No seu horário de descanso, entre treinos, você pode até dormir se você quiser, mas o dormir à noite, né, as horas de sono, dormir cedo, porque você vai levantar cedo, isso é importante. Se alimentar bem é importante. Tudo isso faz parte da concentração. E estar no treino concentrado, ali presente, é fundamental. Verônica, uma polêmica aqui. Um atleta ouro, ele é um obcecado? É um obstinado? Qual que é o traço mais marcante para ser um atleta ouro? Aí veio a pergunta do obstinado, né? Do obcecado. Não, justamente o contrário. Um atleta ouro, ele sabe o seu limite, ele sabe o momento de parar, ele sabe o momento de descansar, ele sabe o momento de dormir, de treinar, de se alimentar. Como eu falei na pergunta anterior, ele está concentrado, mas ele não está obstinado. O obstinado é aquele que é o... Trazendo para a nossa realidade, seria o workaholic, aquele que não para. Não, preciso estudar, preciso fazer, preciso render, preciso treinar, preciso, não posso parar. Ai meu Deus, estou no meu horário de descanso, estou perdendo tempo. Não, o corpo, a mente precisam de descanso. Então, se você está num momento de intensa concentração, porque você está num pré-vestibular, porque você está numa pré-competição, porque você está durante um vestibular, o obstinado é aquele que vai ficar 24 horas estudando. Não vai dormir, não vai comer, não vai parar para fazer nada, só vai estudar. Chega na hora da prova, o que acontece? Chega na hora da competição, tá tão exausto que não rende. O atleta concentrado é aquele que sabe a hora de parar, de descansar, de se alimentar e de dormir. E pra gente fechar as nossas perguntas, para ter sucesso, o que é mais importante, resiliência ou persistência? Ou tem que ter tudo isso? Bom, a resiliência, para mim, é a capacidade de você estar acima das adversidades, né? Então, é a capacidade de você se recompor apesar das adversidades, persistindo. Então, a persistência é uma característica da resiliência, né? Você não conseguiu, você vai
tenta de novo. Você se machucou, tudo bem, vamos voltar, vamos se recuperar para continuar. Você não passou no vestibular? Beleza, vamos fazer mais um ano de cursinho, vamos tentar novamente. Você está se preparando para algo muito importante na sua carreira? Vamos lá, você está se preparando para uma promoção, por exemplo? Não foi daquela vez? Volta, continua, se mantenha persistindo, apesar das dificuldades. Gente, foram essas as perguntas. Se surgirem mais perguntas, coloquem nos comentários dos vídeos, aí pode colocar nesse vídeo também, tá? A gente vai estar atento aí para responder, quem sabe a gente faz mais um vídeo respondendo as perguntas. Um beijo e vamos para as Paralimpíadas. Vão surgir outros temas daí.